Olá pessoal do Me Salva, sejam muito bem-vindos à nossa transmissão para o Enem 2013, com as questões que você deve saber. Como vocês viram, essa semana a gente agitando aí nas redes sociais, hoje a gente vai ter uma aula com o Felipe Bem, do Me Salva, que está ali no seu post, né, já pronto para fazer a aula com vocês. E agora, né, eu vou só mostrar um pouquinho rapidamente para vocês o que vai acontecer aqui. Bom, primeira coisa, né, hoje a gente vai ter a aula da prova de Ciências da Natureza, com ênfase, né, nas questões de física, que é o que o Felipe sabe da aula, mais coisas ele não sabe. No sábado, eu, Miguel, vou dar uma aula de matemática bem revisadinha para vocês, que é uma prova super importante, né? Como é que vai funcionar aqui então, gente? Tá? Nessa aula Me Salva Enem, a gente vai ver um pouco de teoria e também os exercícios de provas passadas, alguns que a gente inventa, mas o objetivo mesmo é mostrar para vocês o que tu tem que saber, quais são os tipos das questões que tu tem que saber, certo? Então vamos lá. A gente vai destacar para vocês também o que vocês devem destacar no enunciado, já que a gente já sabe, né, que os enunciados do Enem são bastante grandes e muitas vezes não dizem nada, né? Então vamos lá, para você ficar por dentro, quer assistir mais aulas, entra lá no mesalva.com, tem muita aula de matemática, muita aula de física, de biologia, tem de tudo que tu quiser. Para saber direto da programação do Enem, entra em mesalva.com/Enem, tem a programação das nossas aulas, das aulas dos nossos parceiros, né? Vamos falar um pouquinho dos parceiros em seguida. Curtam a nossa página no Facebook, gente, é a melhor forma de vocês ficarem sabendo de todas as aulas novas, cobertura de vestibular e tudo que a gente sabe fazer por aqui. E agora só algumas recomendações rápidas, né? Para quem quer resolver algumas questões de provas passadas do Enem, né? Entra lá no App Prova, facebook.com App Prova, e vocês vão poder resolver questões de provas passadas, tem alguma análise de desempenho, de como é que vocês estão indo e tal. Um aplicativo bem legal, vale muito a pena, certo? Continuando aqui, na semana que vem nós vamos ter uma série de aulas ao vivo do Matemática Etc., do mathetc.tv. Então vocês podem entrar em mais um canal no Livestream, tá? newlivestream.com/mathtv. Vai ter aula de tudo, de ciências da natureza, matemática, português, redação, tudo vai ter. Semana que vem a gente vai compartilhar também na nossa página no Facebook. Aqui no Livestream vocês podem interagir com toda essa galera que está aqui, certo? Ali embaixo na barrinha de comentários, mais especificamente do lado, né? Do lado. Aqui na parte de cima vocês podem curtir a aula e compartilhar para chamar mais colegas. E chega de papo, certo? Vamos começar a aula aqui com o Felipe. Eu vou passar o microfone para ele e em alguns instantes vocês já vão estar sabendo tudo. Muito obrigado, gente. Falo com vocês agora só no sábado. Tô passando pro Felipe e até logo. Foi, som, teste. Eu sempre quis dizer isso, teste, som. Olá, pessoal do Me Salva, então, boa noite. Então, olha só, vamos começar dando uma olhada no que tem aparecido nas questões de física do Enem nos últimos anos. Assim, nas últimas provas do Enem, elas têm seguido mais ou menos um padrão de dar ênfase para os seguintes assuntos. Principalmente o assunto de energia e eletricidade. Dentro dessa parte de energia e eletricidade, o que mais costuma aparecer é alguma coisa no sentido de interpretar uma foto de uma conta de luz, por exemplo, pedindo para tu interpretar os dados apresentados ali, algum manual, alguma série de instruções de um aparelho elétrico, enfim, interpretação de gráficos e tabelas, interpretação de dados de um manual de um aparelho, e dentro da parte de eletricidade, principalmente a parte de circuitinhos, mas nada muito complicado, tá? Circuito simples, uma associação simples de série ou paralela, a gente vai dar uma revisada nisso hoje sem problemas. A parte de mecânica, que é o segundo assunto que mais tem aparecido do Enem, não foge muito da parte de eletricidade no sentido de que o Enem tem um fraco pela questão de energia. A parte de conservação de energia, principalmente dentro de mecânica, que a gente vai começar revisando também, é um assunto que sempre está presente em todas as provas do Enem. Os outros assuntos que mais caem, que a gente também vai dar uma olhada hoje, é a parte de ondulatória, ondas mecânicas, eletromagnéticas, principalmente a questão de exemplos. Saber dar um exemplo de uma onda mecânica, saber dar um exemplo de uma onda eletromagnética, saber aplicações desse tipo de coisa que o Enem tem cobrado. A mesma coisa vale para a parte de ótica e a parte de termologia. Então, olha só, sem mais delongas, né? Então, na aula de hoje, a gente vai revisar alguns desses conceitos que eu comentei que aparecem no Enem, principalmente a parte de energia mecânica, alguns conceitos básicos de circuitos, ondulatória e, para encerrar, com termologia.
Começando então pela parte de energia, vamos lá. Olha só, então antes da gente entrar no mundo das questões, vamos dar uma revisada nos conceitos de energia no contexto de mecânica. Basicamente, a nível de Enem, a nível de vestibular, a gente pode dividir as formas de energia que vão aparecer associadas a movimento em duas categorias. Existe a energia cinética, que nada mais é do que a energia do movimento. Se uma coisa tem velocidade, ela tem energia cinética, tá? Tem velocidade, tem energia cinética. E para calcular a energia cinética de um objeto é muito simples. Se a gente tiver, por exemplo, um caracol aqui andando para frente com uma certa velocidade v, a energia cinética dele nada mais é do que pegar a massa, multiplicar pela velocidade ao quadrado e dividir por 2. É bem fácil de lembrar, tá? Velocidade ao quadrado é velocidade vezes velocidade, né? VV é a formulinha do meu vovô, vale por 2, né? Então, energia cinética, isso aqui, mv ao quadrado sobre 2. Se tu tem movimento, tu tem energia cinética. A outra forma de energia que pode aparecer, sem estar associada a um corpo estar se mexendo, é o seguinte, é o que a gente chama de energia potencial. Para entender a energia potencial, a gente pode pensar no seguinte, imagina que tu tem um bloquinho aqui preso numa mola, e daí tu começa a empurrar esse bloquinho para frente, fazendo uma certa força aqui. Conforme tu empurra um bloquinho numa mola, isso não vem de graça, né? A gente sabe que a mola tenta segurar o bloquinho, tenta empurrar ele de volta, então tu tem que vir vencendo a mola para conseguir empurrar esse bloquinho. Ou seja, tu vai ter que gastar energia para empurrar esse bloquinho. O que acontece com essa energia? Conforme tu empurrou o bloquinho, quando tu parar de empurrar e está segurando ele aqui nessa posição, ela não está na forma de movimento, né? Não é uma energia cinética. O que acontece é que essa energia fica armazenada ali na mola, que ela está louca para empurrar o bloquinho, essa deformação da mola custou energia, essa energia fica armazenada ali na mola. Tanto que no momento em que eu largar o bloquinho, ele vai sair andando, essa energia vai virar energia de movimento, vai virar energia cinética. Quando a energia não está na forma de movimento, quando ela está armazenada, a gente chama de uma energia potencial. Então, uma energia potencial nada mais é do que uma energia armazenada. Nesse caso, como ela estava armazenada numa mola, a gente chama isso de uma energia potencial elástica. Tá? Uma outra situação onde isso pode aparecer é o seguinte, se eu tenho um objeto que estava aqui no chão e eu ergo ele até uma certa altura, isso também não vem de graça, eu tenho que vir vencendo o peso desse objeto para conseguir erguer ele. É como se tivesse uma mola invisível entre esse objeto e o chão, eu tenho que gastar energia para erguer ela. Essa energia que eu gasto para erguer esse objeto até uma certa altura, vamos chamar de H, também vai ficar armazenada aqui no espaço, também é uma energia potencial, só que nesse caso seria uma energia potencial gravitacional. Tá? Em termos de formulinhas, tá? O que vocês teriam que saber? Para calcular a energia potencial elástica, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o quanto essa mola foi deformada. Por exemplo, se eu andei 2 centímetros para trás, eu teria que pegar esses 2 centímetros. A gente normalmente usa a letra X para isso, é a deformação na mola. É o quanto eu empurrei ou o quanto eu puxei, tá? Tanto faz. X ao quadrado. Daí, quando tu tem um problema com molas, normalmente o exercício vai te dizer também a constante elástica da mola, que normalmente a gente representa pela letra K. Ele é só um número que mede o quão dura é essa mola. Se tu tem um K grande, quer dizer que é uma mola difícil de empurrar. Se tem um K pequeno, quer dizer que é uma mola fácil de empurrar. Então a energia potencial elástica é Kx ao quadrado sobre 2, bem parecida com aquela ali. Já a energia potencial gravitacional, tu ergue um objeto até uma certa altura, o valor da energia potencial gravitacional é mgh. Isso aqui. G, m é a massa, né? H é a altura. Esse g aqui é a aceleração da gravidade, né? Que aqui na Terra vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. É importante perceber que sempre que tu tem uma coisa deformada, quando tu deforma alguma coisa, isso vai armazenar uma energia potencial elástica. Eu não preciso estar necessariamente falando de uma mola, né? Se eu estou falando de um arco e flecha, conforme eu puxo a corda, estou deformando ali, eu tenho uma energia potencial elástica. E se eu tenho altura, eu tenho uma energia potencial gravitacional. O importante é se dar conta do quê? Se o exercício falar que é um problema sem atrito, sem resistência do ar, isso aqui pode aparecer para vocês com o nome de 100 forças dissipativas. Se não tem forças roubando energia, a energia total se conserva. Como assim? Por exemplo, vamos dizer que eu estava no lugar A, daí eu saí andando, vim aqui para o lugar B. O que eu estou dizendo é o seguinte, se tu pegar a energia total em A
e pegar a energia total em B e tu for comparar, elas são exatamente a mesma coisa. Como assim? O que seria energia total em A? Bom, quando tu estava aqui em A, tu podia ter uma certa energia cinética e uma certa energia potencial. Então tu soma todas as energias que ele tem em A, seja cinética, seja potencial gravitacional ou elástica. Se tu fizer a mesma coisa aqui no fim, energia cinética mais energia potencial, tem que continuar dando a mesma coisa. Então, se um problema sem atritos não tem forças roubando energia, que é o que o atrito e a resistência do ar fazem, tu não vai ter energia desaparecendo. Então, a energia que tu tem no começo é a energia que tu tem no fim. Reparem que eu não estou falando que cada valor fica igual, né? Eu estou falando que a soma fica igual. Pode ser que um valor diminua e o outro aumente, que uma forma de energia vire outra, tá? Mas a ideia básica é mais ou menos essa. Então, seguindo aqui para a nossa primeira questão do dia, a gente tem aqui um cenário de a seguinte questão. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara, conforme a figura abaixo. A gente tem ali na etapa 1 um atleta correndo com a vara, ele vai apoiar essa vara no chão, vai atingir uma certa altura, depois vai cair num colchão. Daí vem a seguinte pergunta. Para que o atleta atinja a maior altura, é necessário que... Então, olha só, a gente tem aqui as alternativas, nós vamos dar uma olhada no que está acontecendo nessa situação. Basicamente, eu tenho um atleta correndo, então eu tenho uma situação de movimento, que eu quero, e ele quer converter esse movimento, ele está vindo correndo e no fim ele quer ganhar uma certa altura. O que eu quero converter é movimento em altura, basicamente. A energia de movimento é uma energia cinética. Enquanto quando eu tenho altura, eu vou ter energia armazenada na forma de energia potencial gravitacional. Então, se eu quero converter... Se eu quero chegar na máxima altura, o que eu quero? Converter toda a energia de movimento, toda a energia cinética em energia potencial gravitacional. Se a gente voltar ali para as alternativas, então olha só, a energia cinética na etapa 1 tem que ser convertida em potencial elástica na etapa 4. Se a gente só voltar ali para a imagenzinha, olha só, o que acontece é que na etapa 1 ele está correndo ali, então ele realmente tem uma energia cinética, mas o que eu quero não é ganhar energia, transformar isso em energia potencial elástica na etapa 4. O que eu quero é transformar em energia potencial gravitacional, ou seja, altura, que é o que está apresentado ali na etapa 3, né, onde ele está na altura máxima. Então, voltando ali para as alternativas, a letra B fala em energia cinética sendo convertida em energia gravitacional na etapa 4. Não, se vocês cuidarem na etapa 3, que ele está com altura, né? Então, conforme diz a letra C, a energia cinética representada na etapa 1 tem que ser convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 3. Letra C, então, a resposta. A segunda questão que a gente escolheu aqui para revisar vai mais ou menos na mesma linha, tá? É uma questão do ano passado, de 2012, e fala o seguinte. Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movidos a corda, em que uma mola no seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao soltar, o carrinho entra em movimento conforme a mola volta à sua forma inicial. Dele que é o processo de conversão de energia que ocorre no carrinho, descrito também é verificado em... Então, olha só. O que a gente tem aqui? Basicamente, o que a gente vai ter é... Eu tenho um guri deformando uma mola para ela armazenar energia que é convertida em movimento. Então eu tenho uma deformação de uma mola, isso é uma energia potencial elástica, né? Sendo convertida em energia de movimento, em energia cinética. Ele pede em qual daquelas situações ali que eu tenho a mesma forma de conversão de energia, ou seja, eu tenho uma energia potencial elástica se convertendo em energia cinética. Então olha só, se a gente dá uma olhada nas alternativas, um dínamo. Para quem não sabe, um dínamo é basicamente... Sabe aquelas lanterninhas que tu fica apertando elas e de repente acende a lâmpada? É mais ou menos isso. Um dínamo é só uma forma de converter energia mecânica em energia elétrica, eletricidade. Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, tá? Um freio de automóvel. Um freio de automóvel é uma coisa que pega um carro que está em movimento e tira o movimento dele. Eu vou estar pegando energia cinética e levando ela embora. Não é o que eu quero, que é converter elástica em cinética. Um motor a combustão realiza uma reação de combustão ali para produzir calor, então eu tenho uma energia térmica que vira o movimento do carro, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Da mesma forma, uma usina hidrelétrica tem a ver com água e movimento, usando isso para gerar energia elétrica. Mas na letra E, um estilingue, eu tenho justamente a mesma ideia, né? Eu vou puxar o estilingue, eu vou estar aplicando uma deformação, ou seja, armazenando uma energia potencial elástica nessa borracha, e quando eu largo a pedra que está ali, sei lá, vai ganhando movimento, vai ganhando energia cinética. Então a resposta seria justamente a letra E.
Como a gente está falando em diversas formas de energia, eu queria aproveitar aqui a próxima questão para dar uma revisada geral nas diferentes formas de energia, mais ou menos como elas funcionam, tá? Então, essa é uma questão bem típica do Enem, que aborda, enfim, foge um pouco dos temas clássicos de física, eu não sei até que ponto ela se enquadraria numa matéria específica, mas é sobre sistemas de produção de energia. O Enem vai te cobrar saber diferenciar quais as vantagens de usar uma energia hidrelétrica ao invés de eólica, esse tipo de coisa. Então, eu queria aproveitar para dar uma comentada nisso agora. Então, olha só, a questão 3 a gente tem o seguinte. Tu deseja instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. Essa cidade é cruzada por um rio que é fonte de água para consumo e irrigação das lavouras, subsistência e pesca, e essa região também tem uma incidência solar alta o ano inteiro. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Daí quer saber das formas de obtenção de energia listadas a seguir, qual que causa o menor impacto ambiental. Tá? Olha só, antes de focar exatamente na questão, vamos dar uma revisada de como é que funcionam os processos de produção de energia. Uma coisa que vocês têm que lembrar, tá, é mais ou menos o seguinte. Sempre que eu tiver, por exemplo, isso aqui são dois ímãs, tá? Aqui teria o norte e o sul de um ímã, mas enfim, isso aqui são dois ímãs, então existe entre eles o que a gente chama de um campo magnético. E aqui eu só tenho uma argola de metal, tá, de algum material condutor, e eu vou colocar isso aqui para girar. O que acontece é o seguinte, tá? Existe um fenômeno chamado indução eletromagnética, que me diz que sempre que eu tiver um condutor em movimento dentro do campo magnético, isso vai produzir energia elétrica. Então, um jeito de criar uma corrente elétrica do nada é eu pegar uma argola dessas de metal e girar dentro de um campo magnético. Como é que eu posso fazer isso? Um jeito é o seguinte, eu posso, por exemplo, prender algumas pás aqui na ponta desse negócio. Quando eu prendo umas pás nisso aqui, pode, por exemplo, passar o vento aqui, isso vai girar essas pás que estão presas num desse, que vai girar nesse campo magnético, produzindo uma corrente elétrica. Outro jeito de fazer isso seria, por exemplo, uma turbina eólica, né? Isso que é energia eólica, é só o vento batendo nessas pás para movimentar um desses. Outro jeito de fazer isso é, ao invés de usar o vento para movimentar essas pás, é, por exemplo, usar água. Eu posso pegar toda uma região que tem um monte de água aqui, deixar essa água escorrer por um longo caminho para ganhar velocidade e passar elas por uma coisa dessas. Quando a água passar, vai girar essas pás que estão presas num desses, que vai produzir corrente e assim vai. Outro jeito de fazer isso é o seguinte, por exemplo, então isso aqui seria uma energia eólica, isso aqui seria a ideia de uma hidrelétrica, tá? Agora, por exemplo, como é que funciona, sei lá, uma usina a carvão, uma usina a gás? A ideia é bem simples, tá? Eu só vou queimar o carvão para produzir calor. Esse calor eu vou usar, por exemplo, para ferver água. Essa água fervendo vai subir, passar pelas pás de uma turbina que nem essa aqui, movimentando um desses dentro do campo magnético e pelo mesmo fenômeno gerando energia elétrica. Eu poderia, por exemplo, fazer a mesma coisa para produzir energia usando óleo. Eu queimo o óleo para produzir calor, para ferver a água, que vai subir o vapor, vai passar por uma dessas e produzir energia. E assim vai, tá? Então, as diferentes formas de energia funcionam mais ou menos baseadas nesse princípio aqui de indução eletromagnética, tá? 99% da energia do mundo funciona baseado nesse princípio. A energia solar que funciona de um jeito um pouco diferente, tá? Mas olha só, voltando para a questão ali, basicamente o que ela me diz? Que eu quero uma fonte de energia limpa, de baixo impacto ambiental. Falou em energia limpa, falou em energia de baixo impacto ambiental, 90% dos casos é eólica ou solar. Se a gente voltar ali para as alternativas, o que a gente tem aqui? As opções: energia termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. Uma usina termoelétrica seria o quê? Termo tem a ver com calor, é, por exemplo, usar gás ou carvão, enfim, para queimar, para produzir calor, para ferver a água, aquele esquema que eu acabei de explicar. Eu não vou usar a água do rio no sistema de refrigeração, né? Pelo amor de Deus, a população usa essa água para alguma coisa, eles pescam, tem vida ali, eu não posso nem sequer mudar, mesmo que eu não vá poluir a água, eu não posso usar essa água para resfriar a indústria e deixar essa água quente, isso mexe com o ecossistema, eu não posso mudar a temperatura do rio assim do nada. A energia eólica, e fora que a termoelétrica não está dentro do que ele quer, que é uma usina limpa de baixo impacto ambiental, né? A energia eólica, pois a geografia do local é própria para esse tipo de energia. Assim, ele te diz que a cidade está em um vale, né? Em um vale, obviamente, tu praticamente não pega tanto vento, tá? Não é o ideal. A nuclear, pois o modo de resfriamento dos seus sistemas não afetaria a população. De novo, gente, tu não vai usar um rio que a população usa para subsistência, que tem todo um sistema ecológico ali para resfriar uma indústria, tá? Mesmo que tu não polua o rio, tu vai estar mudando a temperatura dele, isso já é um problema, tá? A fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega ao local.
Isso é verdade. Ele te diz, no momento que ele diz que quer uma energia limpa, ele quer provavelmente eólica ou solar. E ele te diz bem claro no enunciado que tem luz solar alta o ano inteiro, gente. A melhor opção, então, é usar a energia solar. A energia hidrelétrica, enfim, o hidrelétrico obviamente não seria muito bom, porque para produzir uma altura de água bastante, para a água descer com força, para produzir uma energia considerável, tu precisa inundar grandes regiões, tá? E isso é uma das desvantagens da hidrelétrica. O Brasil tem grande potencial para energia hidrelétrica, tá? Mas nessa pequena vila tu não ia querer inundar, enfim, a vila para poder fazer isso. Então tá, seguindo adiante, então. Agora já vamos entrar na parte de eletricidade, tá? Já que a gente começou a falar em sistemas de geração de energia e tudo mais. Então, olha só. Então, olha só, antes da gente entrar nas questões de eletricidade propriamente dita, vamos revisar alguns dos conceitos básicos de eletricidade. Algumas das ideias padrões são bem simples. Primeiro, se eu tenho um certo pedaço de metal aqui, normalmente os metais têm alguns elétrons livres, são cargas soltas ali que podem se mexer de um lado para o outro. Esses elétrons têm carga negativa, né? E se eu coloco alguma coisa positiva desse lado, por exemplo, e uma negativa desse lado, o que vai acontecer? Os elétrons são negativos, eles são atraídos para o lado positivo e eles começam a se movimentar. Quando a gente tem um movimento de cargas, a gente diz que a gente tem uma corrente elétrica. Então a corrente elétrica nada mais é do que isso, cargas em movimento, normalmente aqui nesse meu exemplo, por dentro de um condutor metálico. A unidade de corrente elétrica, é interessante ter as unidades bem claras na cabeça aqui, porque o Enem adora se referir às grandezas pelas unidades. Ao invés de falar uma corrente, às vezes o Enem vai te dizer, uma amperagem. O que é isso? Ampere é a unidade de corrente elétrica, tá? E é interessante saber o significado de corrente elétrica. Se, por exemplo, tu diz que a corrente elétrica é 2 ampere, o que isso significa? Que está passando 2 coulombs de carga, está passando 2 coulombs, uma certa medida de carga, a cada segundo, tá? O valor da corrente te diz o quanto de carga está passando por segundo nesse material aqui, num certo pedaço desse material. Uma outra grandeza que vai ser útil para nós é a voltagem, ou diferença de potencial, ou tensão, tá? São sinônimos, que é aquilo que a gente mede em volts. É, por exemplo, o que tem na tua tomada, que pode ser normalmente 110 volts ou 220 volts. A voltagem nada mais é do que uma medida do quanto essa tomada está dando de energia para as cargas. Basicamente, a voltagem tem a ver com a tomada estar empurrando essas cargas e colocando elas em movimento. Quanto maior a voltagem, vocês podem pensar como maior é o empurrão nessas cargas, que vai fazer o quê? Provocar uma corrente. E o outro conceito que aparece bastante é o conceito de potência, tá? A potência, seja em eletricidade, em qualquer parte da física, é sempre uma medida do quão rápido tu está gastando energia, tá? Uma potência alta quer dizer que tu gasta energia, enfim, tu está gastando bastante energia por segundo, tá? A unidade é o watt. Então, por exemplo, se tu diz que a potência é 40 watts, isso significa o quê? Tu está gastando 40 joules de energia por segundo. A potência só te diz isso, o quanto de energia tu está consumindo por segundo. Tem algumas relações importantes, tá, que é bom saber. A primeira delas é o seguinte, existe uma relação entre essas três coisas aqui, tá, que é a famosa formulinha do π. Isso aqui é uma das formulinhas que mais aparece no Enem, tá? A potência é a corrente vezes a voltagem. E a potência te diz o quanto de energia eu gasto por segundo, né? Se eu quiser saber a energia total que eu estou gastando, eu tenho que fazer o quê? Pegar a potência e multiplicar pelo tempo total que eu fiquei usando. Então também tem essa formulinha aqui, se eu quero saber tudo de energia que eu usei, eu pego a potência e multiplico por quanto tempo o aparelho ficou ligado. Só tomando um certo cuidado com as unidades aqui, tá? É bom chamar a atenção. Normalmente em física, na SI, que unidades que a gente usa? Para energia a gente costuma usar joules, para potência watts e por tempo em segundos, tá? Isso aqui é o mais comum em física. Só que na prática, e no tipo de questões que o Enem costuma cobrar, normalmente a gente mede a potência em quilowatts. O que é isso? Tudo que é quilo em física é 1000, né? 1 kilowatt são 1000 watts. 1 quilômetro são 1000 metros, assim vai. Então 1 kilowatt são 1000 watts. E normalmente na prática a gente não mede o tempo em segundos, a gente mede o tempo em horas, né? Quando a gente tem isso aqui, a potência em quilowatt e o tempo em horas, a gente diz que a unidade de energia é quilowatt-hora. Super criativo, né? Então tomem cuidado que pode aparecer dos dois jeitos, tá? Só watt é a unidade de potência. Agora, se tem watt-hora, isso é potência vezes tempo, isso é energia, tá? Normalmente na conta de luz, por exemplo, o quanto tu gasta de energia vem escrito em quilowatts-hora.
Tá? Então, olha só, vamos por exemplo aqui, acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma etiqueta que é usada no padrão brasileiro de geladeiras, tá? Daí a gente tem a seguinte pergunta. Ele te diz que a geladeira permanece ligada 10 horas por dia. Ah, mas minha geladeira não fica ligada o dia inteiro? Tudo bem, mas a geladeira não fica realmente o tempo inteiro resfriando o interior dela o dia inteiro, tá? O compressor, a parte da geladeira que realmente está gastando energia, fica ligada só algumas vezes. Aquela questão de quando a geladeira está fazendo barulho e quando não está, né? Ela não fica 100% funcionando o tempo inteiro. Então ele te diz para considerar que a geladeira fica ligada 10 horas por dia. Daí ele quer saber qual a potência da geladeira. Olha só. Que informação útil que eu tenho ali naquela, enfim, naquela etiqueta. Se a gente voltar ali para a etiqueta, ele te diz que o consumo de energia da geladeira é de 29,9, eu vou arredondar para 30, tá? Isso é muito bom fazer no Enem, que normalmente são os números meio feios, tá? Não custa arredondar. Quilowatt-horas por mês. Então, em um mês, tu vai gastar 30 kWh. Eu sei a energia e ele quer saber a potência. O que eu sei? Existe uma relação entre a energia e a potência, né? Essa formulinha aqui. A energia é a potência vezes o tempo. Olha só. Se ele me deu energia em kWh, quer dizer que o tempo tem que estar em horas e a potência... enfim, o tempo está em horas e a potência em quilowatt. Vamos só substituindo aqui, ó. A energia foi 30 em um mês. A potência é o que eu quero saber. E qual o tempo que a geladeira fica ligada em um mês? Olha só, o exercício me diz que são 10 horas por dia. Como o mês tem 30 dias, no mês são 10 vezes 30, né? São 300 horas por mês. E isso é a energia de um mês, né? Então o tempo que eu considero em um mês é 300 horas. A potência, então, seria 30, passa dividindo 300. Agora tu corta aqui, né? Corta os zeros. 3 sobre 10. 3 sobre 30, né? Mesma coisa que 1 sobre 10. 0,1. O que é? Quilowatt, né? A unidade de potência que ele me disse. Que vocês poderiam também escrever como 100 watts. Daí teria que olhar como é que estão as alternativas da questão. Tranquilo? Então, seguindo adiante. Aqui a gente tem mais uma questão também, tá? Tirada do manual de um chuveiro elétrico, que fala no seguinte. Basicamente, considere a imagem ao lado, retirada do manual de um chuveiro elétrico. Suponha-se que se deseja trocar a resistência do chuveiro de maneira a possibilitar que a água atinja temperaturas maiores. Então, olha só, vamos dar uma revisada aqui no conceito de resistência. Basicamente, tá? Se eu tenho um certo material aqui e eu tento passar a corrente por ele, ou seja, eu tento colocar os elétrons em movimento dentro desse material, isso não vem de graça, tá? Normalmente a gente representa isso no circuito por um certo símbolo assim. Se eu tentar passar uma corrente aqui, os materiais do dia a dia não são condutores perfeitos, tá? Os elétrons não conseguem se mover ali dentro com facilidade, principalmente por causa de impurezas dentro do próprio material. Os elétrons vão se batendo ali dentro e perdendo energia na forma de calor. Então os elétrons não conseguem se mover livremente, eles têm uma certa dificuldade para passar no condutor. A resistência é só um valor que mede basicamente o quão ruim o material é. Qual é a dificuldade dos elétrons passarem. Se a resistência é grande, quer dizer que é muito difícil para os elétrons passarem aqui. Se a resistência é pequena, quer dizer que eles passam com facilidade. Então, tu tem um resistor, normalmente é esse símbolo aqui. Está passando uma certa corrente por ele, as cargas vão se batendo ali dentro e vão dissipando energia na forma de calor. É importante que vocês saibam que isso se chama efeito Joule, tá? Essa passagem da corrente dissipando energia na forma de calor. Isso aqui, por exemplo, é o que tem dentro do chuveiro, por isso que quando passa uma corrente no chuveiro vai esquentar a água, porque tem corrente passando num desses dissipando energia na forma de calor. É isso que faz, sei lá, uma chapinha funcionar, tu liga na tomada, passa corrente num desses, dissipa energia na forma de calor, o forno elétrico, assim vai. Basicamente, coisas que esquentam quando passa corrente, é esse efeito aqui, o efeito Joule. E o que influencia no valor da resistência? Por exemplo, o material vai fazer diferença. Se tu tem um material melhor condutor, a resistência é menor. A resistência mede a dificuldade de passar corrente. Em geral, quanto maior a resistência, significa que menor é a corrente, né? Então, quanto mais resistência, menos corrente passa. Mas outra coisa que influencia não só é o material, mas também o formato desse fio. O formato dessa coisa que eu estou usando como resistência, como resistor. Olha só.
Se, por exemplo, eu tenho um fio curto e eu comparo isso com um fio comprido, o que acontece? É só tu pensar o seguinte, imagina que tu tá andando, é mais fácil tu andar um corredor comprido ou um corredor curto? É mais fácil tu se mexer no corredor curto, né? No corredor mais comprido, os elétrons vão passar mais tempo se batendo, eles vão dissipar mais energia. Então isso aqui é um caminho mais difícil, isso aqui é um caminho de mais resistência. Agora, se eu comparo, por exemplo, um corredor fino com um corredor largo, ou seja, um fio fino com um fio grosso, o que acontece? É muito mais fácil tu se mexer num corredor largo, né? Ou seja, é muito mais fácil para os elétrons se mexerem por dentro do fio que tem mais área, tem mais espaço para eles se mexerem. Então aqui o fio mais difícil, o que tem mais resistência, é o menor. Ou seja, quanto maior o comprimento, maior a resistência. E quanto maior a área, menor a resistência. Vocês podem lembrar simplesmente, tá, gente, que um fio bom condutor é curto e grosso. Tá? Então, um fio bom condutor é curto, entre esses dois o melhor é o curto, e entre esses dois o melhor é o grosso. O fio bom condutor de baixa resistência é curto e grosso. Daí, olha só, o que o exercício está me pedindo? Ele basicamente quer saber o que eu tenho que fazer com a resistência que tem dentro de um chuveiro para ela esquentar mais a água. Sempre que o exercício fala no efeito, eu quero que esquente mais, eu quero que brilhe mais. Falando maior efeito, eu quero a maior potência. Então, se eu quero aquecer mais, eu quero maior potência. A potência é a corrente vezes a voltagem. Assim, gente, a voltagem do chuveiro não sou eu que escolho, é aquela da tua casa, que pode ser 110 ou 220, dependendo onde tu mora. Então, nisso aqui eu não consigo mexer. Se eu quero aumentar a potência, eu vou ter que aumentar a corrente. Então, maior potência implica em maior corrente. Se eu quero mais corrente, eu preciso que o caminho esteja mais fácil, ou seja, que o caminho tenha menor resistência. Então, basicamente, o que eu quero fazer é diminuir a resistência. Como é que eu diminuo a resistência? Escolhendo um fio curto ou grosso. Então, olha só, se a gente for olhar ali para as alternativas, o que a gente tem? Primeiro, é necessário que a troca do resistor por um fio mais longo. Então, olha só, se eu trocar o fio por um fio mais longo, eu vou estar aumentando a resistência. Isso diminui a corrente, não é o que eu quero diminuir a resistência. Então já não é a letra A, não precisa nem perder tempo lendo o resto. A letra B diz o seguinte: é necessário substituir o resistor por um fio mais curto, realmente, encurtando o fio diminui a resistência, é o que eu quero. Mas é uma medida pouco aconselhável, tanto em termos de economia de energia quanto segurança. Isso é verdadeiro, né? No momento em que eu diminuo a resistência, eu vou estar aumentando a corrente, então isso é mais perigoso em termos de choque, e também eu vou ter mais potência. O que isso significa? Lembra que a potência te diz o quanto de energia tu gasta por segundo? Se tem mais potência, quer dizer que está gastando mais energia. Obviamente, eu estou esquentando mais a minha água, a minha conta de luz vai vir mais cara. Então a letra B, a princípio, está certa, mas vamos dar uma lida na letra C. É necessário substituir o resistor por um de fio mais grosso, realmente, trocando por um fio mais grosso, eu vou ter menor resistência, que é o que eu quero. Mas a medida é recomendada e não oferece problemas em termos de consumo de energia e segurança. A segunda parte da letra C está errada, a medida não é recomendada, isso vai causar problemas de consumo de energia e de segurança, que nem eu tinha acabado de comentar. Então a resposta certa, letra B. Tá. Vamos adiante. Olha só. Focando então aqui na próxima questão, ela vai falar basicamente, ela começa a abordar não só um elemento único, como ela começa a discutir a ideia geral de circuitos. Então vamos dar uma revisada básica num circuito. O que é isso? Basicamente, então olha só, quais são os elementos de um circuito? Todo circuito nada mais é do que o conjunto de aparelhos que eu vou usar para fazer o quê? Se eu tenho uma corrente, eu tenho cargas elétricas em movimento. Ter coisas em movimento é uma coisa boa. Assim como eu posso aproveitar o movimento do ar para mover uma pá e, enfim, usar isso para fazer alguma coisa, se eu tiver elétrons em movimento dentro de um fio, eu consigo aproveitar esse movimento para alguma coisa. Se eles têm movimento, eles têm energia cinética, como a gente tinha acabado de discutir. Então eu consigo aproveitar essa energia para alguma coisa. O que eu quero fazer, então, um circuito nada mais é do que o conjunto de dispositivos que eu vou usar justamente para fazer isso. Colocar cargas em movimento, ou seja, produzir uma corrente, e aproveitar esse movimento para alguma coisa. O que aparece em todo o circuito? Primeiro, a gente vai ter sempre isso aqui, que é o que a gente chama de um gerador. Isso aqui é a pilha, tá? O gerador. O papel do gerador é basicamente, ele é o cara que está pegando alguma forma de energia qualquer
e está transformando em energia do movimento das cargas, ou seja, energia elétrica. No caso de uma pilha, existe uma reação química ali dentro que é o que vai empurrar as cargas. Eu vou estar transformando energia química em energia elétrica, e assim vai. Esse símbolo aqui, tá, gente, é só uma representação para uma coisa mais ou menos assim, tá? Para representar a pilha. O lado maior, o lado mais grande, com o perdão da expressão, é o lado mais, e esse aqui é o menos. O que mais que a gente tem aqui no circuito? Aqui a gente tem o fio condutor, né? O que é isso? É um fio feito de um material que deixa os elétrons se moverem, tá? Mas além disso, tá? O fio condutor é quem fornece os elétrons, tá? Isso é uma confusão muito comum que às vezes as pessoas fazem, que é o seguinte, que é achar que a pilha que está colocando os elétrons no circuito e daí fazendo, todos os elétrons vão sair daqui e vir até aqui. Não é isso, tá? Imagina o seguinte, imagina que tu tem um corredor circular aqui, eu estou vendo isso de cima e isso está cheio de pessoas, isso aqui seriam as cabeças das pessoas, eu estou vendo isso de cima. Isso é como o fio, tá? O fio é um condutor, ele já está cheio de elétrons. A bateria funciona como uma catraca aqui que só vai empurrar essas pessoas e obrigar elas a entrarem em movimento, tá? Os elétrons, do mesmo jeito, os elétrons já estão por tudo. A única coisa que o gerador faz é colocar eles em movimento, tá? Então os elétrons não vêm da pilha, eles já estão no fio. A pilha só empurra eles para eles entrarem em movimento. Isso aqui é o que a gente chama de um interruptor, né? É uma chave liga e desliga, é aquilo que a gente usa para acender e apagar uma lâmpada, né? Qual que é a moral da história? Só vai ter corrente, só tem corrente num circuito fechado. Como assim? Imagina o seguinte, ó, imagina que o meu corredor tá que nem nesse meu desenho aqui, o corredor está interrompido. Daí tem aqui as pessoas por tudo e tem a pilha empurrando elas. A pilha, tu pode tentar empurrar essas pessoas o quanto elas quiserem, não tem como elas se movimentarem, tá? Agora, se tu tiver realmente um corredor fechado, tem pessoas por tudo, tu empurra elas conseguem ficar andando em círculos aqui dentro. É a mesma coisa aqui. Não adianta tu ter uma pilha empurrando os elétrons para eles entrarem em movimento, eles não têm o caminho para isso acontecer. Tu tem que ter um caminho fechado para se estabelecer a corrente. Quando tu tem um caminho fechado, surge uma corrente elétrica, sempre do mais para o menos, sempre do maior para o menor. E esse cara aqui, como eu já comentei, é o resistor, que tem uma certa resistência. O papel dele é basicamente, quando essa corrente passa, dissipar energia na forma de calor por efeito Joule. Um outro uso do resistor é que, como as cargas não passam livremente aqui dentro, se tu coloca uma certa resistência no circuito, isso diminui a corrente, né? Ele vai atrapalhar o movimento. Então tu pode usar o resistor só para diminuir a corrente, mesmo que tu não esteja interessado no efeito de calor. Existem vários jeitos de agrupar esses resistores no circuito, tá? Basicamente existem duas formas padrão, que é a associação em série e a associação em paralelo. O que é cada coisa? Uma associação em série é só quando tu vai ligar eles na pilha, aqui tu coloca um resistor, onde ele termina aqui, tu pode dobrar o fio à vontade, tá? Mas depois dele tu coloca o outro, depois dele tu coloca outro. Isso é uma associação em série, os resistores estão um depois do outro. Já uma associação em paralelo, tu vai fazer o seguinte, tu tem um certo fio aqui, o que tu vai fazer é dividir esse fio e em cada pedaço do fio colocar um resistor diferente. Então aqui eu tenho um resistor do lado do outro, aqui eu tenho um resistor, aqui eu tenho outro ligado entre os mesmos pontos por outro pedaço de fio, né? A gente chama isso de um ramo. Então isso é uma associação em série, um do lado do outro, isso aqui é uma associação em paralelo. Essa divisão de fio aqui é o que a gente chama de um nó, onde o fio se divide. Reparem que na associação em série, mesmo que o fio esteja dobrado, não tem divisão de fios entre eles, tá? Então um jeito de reconhecer é assim, sem divisão de fios do fio, tá? Sem nós entre eles. Senão não é uma associação em série. Características de cada um. Na associação em série, todas as cargas que estão passando nesse cara aqui vão depois passar nesse, vão depois passar nesse. Ou seja, todos têm a mesma corrente em todos os resistores. Já na associação em paralelo, está vindo aqui uma certa corrente, quando ela chega aqui, ela tem várias opções de caminho, né? O que ela vai fazer? Ela vai se dividir, tá? Parte da corrente vem para cá, parte vem para cá e parte vem para cá. Ah, como que ela se divide? Igualmente? Não, tá? A corrente se divide, mas ela prefere sempre o caminho mais fácil. Vai ter sempre mais corrente no menor resistor.
no caminho mais fácil vai mais corrente, tá? Então ela não se divide igualmente. A voltagem se comporta exatamente ao contrário, tá? Se essa bateria tem, sei lá, 12 volts, desses 12 volts vai ter, sei lá, 2 volts aqui, 8 aqui, mais 2 aqui, tá? A voltagem fica um pedaço em cada um, tá? A voltagem se divide na associação em série. Já na associação em paralelo, todos eles têm a mesma voltagem. Um jeito de tentar entender isso é o seguinte, tá? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho 3 tobogãs, tá? Então, por exemplo, aqui, ou 3 escorregadores. Aqui, na associação em série eu tenho um escorregador, depois o outro, depois o outro. Na associação em paralelo eu tenho um escorregador, do lado eu tenho outro escorregador, do lado eu tenho outro escorregador. O que vai acontecer na associação em série? Tá vindo aqui todas as crianças que estariam descendo aqui, todas as crianças que passam no primeiro escorregador vão passar no segundo, vão passar no terceiro. A corrente, as cargas que passam no primeiro, passam no segundo, passam no terceiro. Elas têm a mesma corrente. Já na associação em paralelo, estariam vindo aqui as crianças para descer nos escorregadores. Parte delas vão por esse, parte por esse, parte por esse. As crianças, a corrente se divide. E a voltagem, a gente pode pensar como sendo a altura. A voltagem total, ou seja, a queda de altura total, aqui acontece. Parte da altura tu desce aqui, parte aqui, parte aqui. Já na associação em paralelo, independente do caminho que tu escolha, tu vai ter a mesma altura, ou seja, todos eles têm a mesma voltagem. Uma aplicação disso que o Enem gosta bastante é perguntar, por exemplo, qual situação com lâmpadas teria mais brilho. De novo, quando sempre está procurando o maior efeito, maior brilho, maior brilho, qual esquenta mais, está buscando quem tem a maior potência. Como é que a gente acha a potência mesmo? P é igual a I vezes U. Então, eu teria que ver quem tem maior I, quem tem maior U. Comparando lâmpadas iguais, tá? O que significa dizer que as lâmpadas são iguais? Quer dizer que elas têm a mesma resistência, tá? É isso que define lâmpadas iguais. Tanto faz, eu não preciso olhar os dois, tá? Ou eu olho quem tem maior I ou quem tem maior U, tanto vai fazer. Quem tiver o maior I ou o maior U vai ter a maior potência. Quem tem maior I sempre tem maior U, se as lâmpadas são iguais, tá? Então, mas o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o que significa dizer que eu tenho uma lâmpada? Se tu compra uma lâmpada que foi feita para 110, isso é o que a gente chama de a voltagem nominal da lâmpada. É a voltagem que ela foi feita para funcionar. Se tu ligar essa lâmpada 110 em 110, ela vai ter um brilho normal. Agora, se tu ligar ela numa voltagem maior que a nominal, o que eu quero dizer com isso? Eu vou pegar essa lâmpada 110 e eu vou ligar ela em 220. O que vai acontecer? Ela vai brilhar mais, bem mais, né? Mas dura menos. Na verdade, ela provavelmente vai queimar na hora. Então, se tu colocar numa voltagem maior que foi feita para funcionar, ela brilha mais, mas dura menos. Agora, vamos dizer que eu pego essa lâmpada 110 e por algum motivo eu ligo numa casa que é 50 volts. O que acontece? Tu tem agora uma voltagem menor que aquela que ela foi feita para funcionar. Isso não é um problema, tá? Ela vai funcionar mal, mas vai funcionar. Ela vai brilhar menos, mas em compensação ela dura mais, tá? Então, se eu pego uma lâmpada 110 e ligo em 220, tchau pra ti. Se tu pega uma lâmpada 110 e liga em 50, não tem problema, ela vai brilhar menos, mas também vai durar mais. Mas basicamente, para avaliar qual lâmpada brilha mais, o que eu tenho que buscar? Se tem maior I ou se tem maior U. Na nossa questão aqui, a próxima questão, o que a gente tem? A gente diz que o Bob Esponja está limpando um caramujo e para isso ele precisa escolher uma lâmpada muito brilhante. Ele dispõe do circuito abaixo, ele quer saber o que a gente pode dizer sobre o brilho das lâmpadas 1, 2, 3 e 4. Então, olha só, o que a gente pode dizer aqui? A gente tem o seguinte circuito, tá? Para avaliar o brilho, vamos acompanhar o que acontece, sei lá, com a corrente. Então, tá vindo uma certa corrente elétrica aqui, I. Quando ela chega aqui, o que acontece? Tem uma divisão de fio, a corrente se divide, né? Aqui tem a corrente 1, aqui tem a corrente 2. Pergunta, a corrente se divide igualmente? Não, ela prefere o caminho mais fácil, né? Pelo caminho de cima, ela tem uma resistência. Pelo caminho de baixo tem 2 resistências. Isso significa que a corrente que vai por cima é maior que a corrente que vai por baixo. Vai mais corrente no caminho mais fácil. Inclusive, como é metade dos obstáculos, seria o dobro da corrente, tá? Então, olha só, comparando os brilhos. A1 tem a corrente
total. Então a 1 está recebendo toda a corrente. Se ela tem toda a corrente, ela vai ter um maior brilho, porque a 2, a 3 e a 4 só tem parte da corrente. Então o brilho da primeira é maior do que, por exemplo, o brilho das outras. Agora, entre essas, qual tem maior brilho? Por cima vai mais corrente que por baixo. Então, em cima, a lâmpada vai brilhar mais do que as lâmpadas de baixo. Então, o brilho da primeira é maior que o brilho da segunda, que é maior que o brilho da terceira e da quarta. Como a quarta, elas estão uma do lado da outra, elas estão em série, têm a mesma corrente, elas têm o mesmo brilho. Então, a terceira e a quarta têm o mesmo brilho. Olhando ali para as alternativas, o que a gente tem? Primeiro, diz que a lâmpada 2 é mais luminosa de todas, né? O que a gente viu? A lâmpada mais luminosa é a que tem mais corrente, ou seja, a primeira. Então a lâmpada 1 seria mais luminosa. Falso. Lâmpada 4 é mais luminosa. Falso. A lâmpada 4, junto com a 3, é a menos luminosa. Lâmpada 1 é mais luminosa. Verdadeiro. A letra D diz que as lâmpadas 2, 3 e 4 têm a mesma luminosidade. Falso. A 2 brilha mais do que a 3 e a 4, porque vai mais corrente por cima do que por baixo. E a letra E diz que as lâmpadas 1 e 2 têm a mesma luminosidade. Falso, a lâmpada 1 recebe a corrente total, enquanto a 2 só parte da corrente. Então a resposta certa é a letra C. A lâmpada 1 é a mais luminosa de todas. Então olha só, terminando então de revisar aqui alguns conceitos de eletricidade, vamos seguir um pouquinho adiante. Vou falar da parte de ondulatória e ótica. Olha só, a parte de ondulatória é uma parte que tem aparecido bastante no Enem, principalmente no contexto de exemplos. Então, antes da gente falar de ondulatória, a gente precisa entender bem direito o que é uma onda, tá? Basicamente, uma onda nada mais é do que uma perturbação, tá? Se eu tenho, por exemplo, aqui essa folha de papel que eu usei agora há pouco, e eu bato num canto dela, vocês podem reparar que a folha inteira treme. O que está acontecendo? Eu estou colocando uma perturbação em um ponto da folha e ela está se espalhando para o resto da folha. Esse fenômeno de tu colocar uma perturbação num lugar e ela se espalhar é justamente o que a gente chama de uma onda. E claro, quando eu sacudi uma ponta da folha, eu estava colocando uma certa energia aqui que chegou do outro lado. Ou seja, essa perturbação está indo embora, ela está levando uma certa energia com ela. Isso é uma onda, é uma perturbação que está se espalhando levando uma certa energia. Existem, na verdade, dois jeitos de fazer essa perturbação, que são os dois grandes tipos de onda. Existem as ondas mecânicas e as eletromagnéticas. Qual que é a diferença? A ideia básica de uma onda mecânica é que nem isso que eu fiz na folha. Eu sacudi algumas moléculas e essa perturbação ia se propagando por moléculas se empurrando. Eram realmente moléculas sacudindo, era uma perturbação de moléculas. Então uma onda mecânica é uma onda que acontece em um meio, é uma perturbação de um meio material, de moléculas. Tá? Exemplos de ondas mecânicas. Por exemplo, a onda numa corda. Eu sacudi uma corda, essa onda que eu fiz na folha, uma onda numa mola, sabe? Tu empurrar uma mola, essa mola ir sacudindo para frente assim. Outro exemplo clássico de uma onda mecânica que é muito bom saber é o som, tá? O som nada mais é do que uma onda mecânica. Quando eu falo, se tem um alto-falante aqui, por exemplo, só o que esse alto-falante está fazendo é sacudindo, empurrando moléculas de ar. Então isso nada mais é do que uma propagação, uma perturbação de moléculas de ar, que quando chegam no nosso ouvido, o nosso cérebro interpreta como isso, como um som, como uma voz. Mas o som nada mais é do que, no caso do som no ar, uma perturbação de moléculas, tá? Ali é uma onda mecânica. Reparem que tu nunca vai conseguir ter uma onda mecânica no vácuo. O que é o vácuo? É basicamente nada, né? Se tu não tem moléculas. Se tu não tem moléculas, tu não tem moléculas para ir sacudindo, que é uma onda mecânica, né? Então, por exemplo, todos aqueles filmes Star Wars, não sei o que explode uma coisa no vácuo e tu ouve o som, na verdade, tá errado, né? Porque tu não tem como ouvir o som se não tem essas moléculas de ar para irem se batendo e chegar até o teu ouvido. Então, as ondas mecânicas não acontecem no vácuo, tá? Não tem como ter uma onda mecânica no vácuo. Já uma onda eletromagnética funciona mais ou menos o seguinte, ó. Imagina assim, imagina que, por exemplo, tu tem aqui a água, só um laguinho, tem uma pedra boiando aqui na água, uma pedra boiando é ótimo, né? Tem, sei lá, uma rolha boiando aqui na água, tem outra rolha boiando aqui. Se eu sacudir essa rolha, eu vou começar a criar uma ondinha na água que vai fazer com que a outra rolha também sacuda, né? Eu sacudi uma, foi propagando, a outra também sacudiu. Teve uma perturbação que eu coloquei na água que se propagou até a segunda rolha. Isso foi uma onda mecânica, eram as moléculas de água sacudindo. Um outro jeito de fazer esse tipo de coisa é o seguinte. Imagina que eu tenho uma carga elétrica positiva e uma carga elétrica negativa. Uma positiva e uma positiva, vai ficar mais fácil. O que acontece? Essas cargas positivas se repelem, né? Então elas estão se empurrando para longe. Se eu, por exemplo, abaixar isso aqui, ela vai empurrar essa aqui para cima. Se eu erguer essa aqui, ela empurra essa aqui para baixo.
Então, se eu tenho duas cargas aqui e eu sacudo a primeira, o que acontece? Ela vai empurrar essa aqui também para cima e para baixo. Então, eu sacudi a primeira, daqui a pouco a segunda sacode. É mais ou menos o que aconteceu nessa situação aqui. Tu colocou uma perturbação numa e essa perturbação viajou através da água e sacudiu outra rolha. Só que aqui não teve moléculas se empurrando para levar a perturbação de uma carga para outra. O que levou essa perturbação foi a comunicação elétrica entre elas, né? Então, quando eu tenho uma perturbação elétrica viajando pelo espaço, a gente diz que a gente tem uma onda eletromagnética, tá? Então, ela vem, na verdade, da vibração de uma carga elétrica. Elas são perturbações elétricas viajando pelo espaço. Daqui a pouco a gente vai discutir melhor, mas também, de novo, é importante saber exemplos, tá? Exemplos de ondas eletromagnéticas. Onda de rádio. Quando eu digo onda de rádio, eu não estou falando do som que sai do rádio, tá? Eu estou falando da onda que chega na antena que o rádio usa para funcionar. O micro-ondas. O que mais? O infravermelho e o principal exemplo, a luz visível, tá? A luz nada mais é do que uma perturbação elétrica que está viajando pelo espaço que algumas células do nosso olho conseguem interpretar, tá? E formar essa imagem no nosso cérebro. Mas a luz é só uma perturbação elétrica viajando, é uma onda eletromagnética, tá? Toda onda, a gente pode falar de algumas características dela que, enfim, aparece bastante, que é o seguinte. Então vamos falar agora dos elementos de uma onda. Então vamos dizer que eu tenho, por exemplo, uma corda, eu estou sacudindo essa corda, eu produzi aqui uma certa ondulação que vai estar andando para frente. Elementos dessa onda importante. Primeiro, os pontos mais altos normalmente é o que a gente chama de crista da onda, enquanto os pontos mais baixos são os vales da onda. Isso aqui, o quanto a onda sobe ou o quanto ela desce, não é tudo, tá? É o quanto ela sobe ou o quanto ela desce é o que a gente chama de amplitude. É o máximo afastamento do equilíbrio. Se, por exemplo, daqui até aqui tivesse 10 centímetros, a amplitude seria 5, entenderam? É só o quanto tu sobe ou só o quanto tu desce. É o máximo afastamento do equilíbrio. Uma outra coisa, outra parte importante da onda de saber o nome é o seguinte. Se tu pegar, por exemplo, pega aqui e pega uma onda completa, ou seja, uma subida e uma descida completa. Aqui eu tenho meia subida, aqui eu tenho mais meia subida, então eu já tenho uma subida inteira, aqui eu tenho o resto. Essa distância do começo até o fim de uma oscilação completa é o que a gente chama de comprimento de onda. Tanto faz se eu pego daqui até aqui, se eu pegar, por exemplo, daqui até aqui, tá? O importante é que eu pegue uma subida e uma descida completa. A distância do começo até o fim é o que a gente chama de comprimento de onda, que representa por essa letra grega aqui, lambda, tá? Por que o comprimento de onda é importante? Imagina que tem uma onda andando. Quando ela dá exatamente uma oscilada, então eu fiz exatamente uma oscilação. O quanto que a caneta andou para frente? Isso aqui, né? Um comprimento de onda. A cada oscilação, a onda anda para frente essa distância aqui chamada comprimento de onda. Notem que, por exemplo, vou fazer de novo aqui, ó, eu fiz exatamente uma oscilação. Eu andei para frente um comprimento de onda e isso demorou um certo tempo, né? Esse tempo que tu demora para fazer essa oscilação é o que a gente chama de período, tá? O período da onda a gente representa por um T de tempo. É o tempo para dar uma oscilação. Então, tu faz uma oscilação, tu avança um comprimento de onda e tu demora um período. E por fim, a outra grandeza que pode aparecer de uma onda é o que a gente chama de frequência, que a gente representa pela letra F. Enquanto o período te diz o tempo que tu demora para fazer uma oscilação, eu posso, ao invés disso, perguntar o seguinte. Ao invés de esperar tu dar uma oscilação e perguntar quanto tempo passou, eu posso olhar o meu relógio, esperar 1 segundo e daí perguntar, quantas vezes essa onda oscilou? A frequência é isso, tá? Enquanto o período te diz o tempo que tu demora para fazer cada oscilação, a frequência te diz quantas oscilações acontecem por segundo, tá? Então a frequência é o número de oscilações por segundo. A unidade disso aqui é o Hertz, tá? Então, por exemplo, se o período é 2, o que isso significa? Que demora 2 segundos para tu fazer isso. Já se a frequência é 2, significa o quê? Que a cada segundo tu faz 2 oscilações. É isso que a frequência significa, tá? E existe uma relação entre eles, tá? O valor do período é sempre o inverso do valor da frequência. Se tu sabe o um, tu sabe o outro, é só inverter. Existe uma relação entre essas três coisas, a velocidade com que essa onda está andando para frente, o comprimento de onda e a frequência, que é a formulinha famosa de ondas aquela, né? V é igual a lambda vezes F, né?
isso aqui. É importante ter em mente o que influencia em cada valor, tá? Por exemplo, o que influencia no valor da frequência? É quem está fazendo a onda que vai dizer quantas vezes isso aqui vai sacudir, tá? Então é a fonte, é a pessoa que faz a onda que determina o valor da frequência. Para mudar a frequência de uma onda, só mexendo em quem está fazendo ela. Já a velocidade, o quão rápido essa onda se espalha, depende do seguinte. Imagina que tu está correndo, sei lá, na grama, e de repente tu entra numa pista de asfalto. O que acontece? Tu vai mudar de velocidade. Como tu mudou da grama para o asfalto, tu consegue correr um pouco mais fácil no asfalto, tu vai andar mais rápido. É a mesma coisa com uma onda. Se tu quer mexer na velocidade com que ela anda para frente, o que tu tem que fazer? Tu tem que mudar a pista onde ela está andando, mais ou menos, né? Tu tem que mexer no meio dessa onda. Se tem o som andando pelo ar e ele entra na água, ele mudou de meio, ele mudou aonde essa perturbação está se propagando, tu vai mexer na velocidade. Então, para mexer na velocidade, tem que mexer no meio. Para mexer na frequência, tem que mexer na fonte. Não mexeu no meio, não muda a velocidade. Não mexeu em quem faz a onda, não muda a frequência. E falando um pouquinho melhor, então, das ondas eletromagnéticas, aquelas que são uma perturbação elétrica, como eu estava comentando, é muito interessante vocês saberem os exemplos de ondas eletromagnéticas, tá? E é importante que vocês saibam eles em ordem. Então, olha só, aqui tem um jeito de lembrar deles que é o seguinte, o famoso Ramilux-G. Ramilux-G, por quê? Rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Por que é importante lembrar nessa ordem? Porque eles estão em ordem de energia, tá? Então, em frente, coloca aqui, ó, energia e frequência. Em frente, energia e frequência. Então, por exemplo, uma onda de micro-ondas, ó, tá mais para frente, tem mais energia e frequência do que uma onda de rádio. Se for comparar a frequência de uma micro-ondas, isso aqui é a frequência, o quão rápido a onda sacode. Com uma onda de rádio, tu vai ver que a frequência do micro-ondas é maior que a de rádio, ela também tem mais energia que a onda de rádio. E assim vai, tá? Se tu for comparar o desenho dessas ondas, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Essas ondas para cá tem mais frequência, essas aqui tem menos frequência. Mas se vocês repararem em outra coisa, essas aqui estão bem próximas, né? O comprimento de onda é bem pequeno, enquanto essas estão bem afastadas, o comprimento de onda é grande. Então o comprimento de onda funciona ao contrário, né? A frequência aumenta assim, o comprimento de onda e o período aumentam para cá, porque o período é o contrário da frequência sempre. Então, por exemplo, uma onda ultravioleta tem mais energia e frequência do que, por exemplo, o infravermelho. Mas o infravermelho tem mais comprimento de onda e período do que a ultravioleta. O ultravioleta, tá, em termos de Enem, vale comentar que a gente divide em 3 tipos. Existe o UVA, UVB e UVC. Mais para frente quer dizer pior, tá? O UVA é aquele ultravioleta, a ultravioleta, a radiação que vem do sol, aquele que dizem que é saudável, que é importante para fixar a vitamina D nos ossos. O UVA é aquele sol saudável. O UVB é o ultravioleta daquele sol que queima, meio-dia, às 3 da tarde, ali. Ele passa bem pouco na camada de ozônio, tá? Do ultravioleta que chega do sol na Terra, mais ou menos 99% que chega na superfície da Terra é UVA, 1% é UVB, esse aqui já é o cara que queima. Por que não passa o resto desse nem o UVC? Porque a camada de ozônio absorve. O UVC seria o pior, tá? Ele é um que queima direto, causa câncer. A camada de ozônio absorve esse cara. O buraco na camada de ozônio deixa passar o resto do UVB e UVC, ou seja, mais prejudicial à saúde. Voltando para a questão, então, aqui, né? Então, olha só. A questão diz que a nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina que pigmenta a pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz do seu quarto e deitou-se abaixo da lâmpada incandescente. Não funciona. Quem diria, né? O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é D. Então, olha só, o que está acontecendo aqui? Basicamente, ó, quais são as opções aqui? Ele diz que para a guria se bronzear, ela precisa de ultravioleta. Mas o que a lâmpada fornece principalmente? A lâmpada tem luz visível, né? Então, olha só, a luz visível está aqui, o ultravioleta está aqui. A luz visível é baixa intensidade. Olha só, gente, intensidade é o quão brilhante é a lâmpada.
não importa, podia ser a lâmpada mais brilhante do mundo, ainda assim ela não ia ficar bronzeada, porque a lâmpada dá luz visível, principalmente, e o que ela quer é ultravioleta. Não é o brilho da lâmpada que vai fazer diferença, é a energia dessa luz, é a frequência dela, tá? Eu preciso do ultravioleta, não adianta ser uma lâmpada brilhante se é de luz visível. Bom, segundo problema, ela não conseguiu se bronzear, então porque é baixa intensidade? Não, não é esse o problema. Letra B, porque é baixa frequência? Sim, né? O problema é que a lâmpada tem luz visível, enquanto o ultravioleta, que é o que ela precisa, teria maior frequência. Então o problema é que a lâmpada tem uma frequência baixa demais. A frequência que tu precisa seria mais alta, seria a letra B. A letra C, espectro contínuo. Isso não tem nada a ver com nada, tá? Amplitude inadequada, gente. A amplitude da onda é o que determina o brilho dessa luz, tá? Dizer que a amplitude é inadequada é que nem eu dizer a mesma coisa que na letra A, que a lâmpada é fraca. Não é esse o problema é a frequência dessa luz. E a letra E diz que o comprimento de onda é muito curto. Isso também está errado. A luz visível tem maior comprimento de onda que o ultravioleta. Tá? Então, no fim, a gente fica ali com a letra B de bola, tá? Baixa frequência. Tranquilo? Então, olha só, outra questão que a gente tem aqui, falando de ondas eletromagnéticas, é o seguinte. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Basicamente, o que ele está querendo te dizer aqui é o seguinte, ó. Tu tem aqui, por exemplo, por causa da curvatura da Terra, tá aqui, sei lá, no litoral, e tá aqui a Amazônia, como a Terra é curva, tu não consegue mandar direto uma onda de rádio, porque ela teria, uma onda eletromagnética, porque ela teria que passar por dentro da Terra, tá? Ele te pede o que tu pode fazer, ele te diz que com a ajuda da ionosfera, que é uma certa camada da atmosfera, tu consegue mandar essa onda para cá. Lá é possível por meio da... Então, olha só, quais são as opções? Reflexão, refração, difração, polarização e interferência. Vamos lembrar o que é cada coisa, tá? Reflexão, tá? É só como a gente chama o comportamento de uma onda quando ela bate em algum lugar e volta. Por exemplo, uma onda de luz batendo no espelho. Ela bate e volta, por isso que eu enxergo o meu rosto ali, né? A luz que veio do meu rosto bateu no espelho e voltou para o meu olho. Isso aqui é uma reflexão. A onda bate e volta. Refração, que é a segunda opção, é como a gente chama quando a luz... Por exemplo, aqui eu tinha um bloquinho de vidro, aqui está vindo a luz. Se ao invés de olhar a luz que volta, isso seria a reflexão, é a luz bater e voltar. Se a luz entra dentro do vidro, isso é a refração. A refração é quando a onda entra dentro do segundo meio, tá? Quando a onda muda de meio. Então, reflexão, a onda bate e volta, refração, a onda continua. Difração é o seguinte, quando tu tem uma piscina aqui, ó, imagina que eu tenho uma piscina vista de cima, tô fazendo umas ondinhas aqui na piscina. Se eu tiver um muro, tiver um obstáculo aqui nessa piscina, essas ondas não vão passar só por aqui, né? Depois que elas passam pela fenda, elas se espalham, né? Esse fenômeno das ondas se espalharem é o que a gente chama de difração. Quanto menor for essa fenda, mais a onda se espalha depois. Polarização, então isso aqui é difração. Polarização seria o seguinte, ó. Imagina que tu está sacudindo uma corda, está sacudindo essa corda de qualquer jeito. Se eu estivesse olhando essa onda, então tem uma corda aqui sacudindo de qualquer jeito. Se eu estivesse vendo isso aqui vindo de frente, uma hora a onda está vindo assim, depois assim, depois assim. Se eu estou vendo essa onda na corda vindo de frente, primeiro a corda sacode para cima e para baixo, depois para um lado para o outro, depois para um lado para o outro. Isso é o que a gente chama de uma onda não polarizada. É uma onda que está vindo de qualquer jeito. O que seria uma onda polarizada? Uma onda que eu estou olhando de frente, ela está vindo, por exemplo, sempre por cima. Ou olhando de lado, uma coisa sempre assim, ela não está indo de qualquer jeito. Então isso aqui é uma onda não polarizada, essa segunda opção é uma onda polarizada. Se eu tenho, por exemplo, uma onda na corda vindo de qualquer jeito, e eu passo ela por uma cerca que só tem um único furinho vertical, o que acontece? A única onda que consegue passar é a que estiver alinhada com o furo, né? As outras vão se bater dos lados, não passam. Isso aqui, o que eu fiz então? Eu peguei uma onda não polarizada e deixei ela polarizada. Isso aqui seria uma polarização, e esse cara é um polarizador. É pegar essa onda, uma onda que vem toda torta, e deixar ela bonitinha. Tá? Então, e a
última opção é a interferência. Interferência é o que acontece quando tu tem onda encontrando com onda, tá? Onda mais onda. O que estaria acontecendo? Tem uma onda vindo por cima aqui, numa corda, tem aqui outra onda vindo também por cima na mesma corda. Quando elas estiverem no mesmo lugar, essa está erguendo a corda, essa está erguendo a corda, as duas vão erguer bastante a corda. Isso é uma interferência, é as ondas se encontrarem ali num único lugar. Então, olha só, qual desses eu podia usar para mandar uma onda do litoral para a Amazônia? Por exemplo, se fosse refração, o que eu estaria fazendo? Eu estaria pegando a onda e quando ela chega aqui, ela vai embora. Isso que é refração, é mudar de meio. Não é o que eu quero, eu quero que ela venha para cá. Interferência seria essa onda encontrar com outra onda. Não é o que está acontecendo, eu tenho uma única onda que eu quero mandar para lá. Difração tem a ver com passar por uma fenda. Não é o que está acontecendo aqui. Polarização só vai deixar a onda retinha, não vai permitir que ela passe por aqui. A ideia é usar justamente a reflexão, que é o fenômeno que permite o quê? Que a onda bate e volta. Eu mando a onda para cá, para ela refletir aqui, e eu tento mirar no lugar certinho para ela vir para cá. Essa que é a ideia da reflexão. Então a resposta certa, letra A, reflexão. Tranquilo? Olha só, focando mais um pouquinho então nessa questão de luz, tá? Vamos falar agora sobre a ideia básica de ótica, tá? Então vamos revisar alguns dos conceitos de ótica. Ótica basicamente é a parte da física que estuda a luz, tá? Então olha só, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui, vamos falar um pouquinho sobre as cores das coisas. Quando a gente fala em luz branca, é importante que vocês tenham em mente que a gente está falando só de uma mistura de todas as cores. Em física elas são 7, né? Se tu é mulher são 472, mas basicamente a luz branca é todas as cores misturadas. E se falar em preto, basicamente podem pensar que é uma coisa sem cor. O que acontece quando eu tenho um objeto que ele é de uma determinada cor, sei lá, um objeto azul? Basicamente, vamos pegar esse desenho aqui. Eu estaria mandando para esse objeto aqui, para um pato, uma luz branca. O que é isso? Eu estou mandando todas as 7 cores. Se esse pedaço é azul, olha só, se está chegando as 7 cores misturadas, o nosso cérebro interpreta como branco. Mas depois dela bater aqui na roupa dele, eu estou vendo só azul. O que está acontecendo? Essa luz que está chegando está batendo aqui e o material não está devolvendo todas as 7 cores que chegaram. Ele está devolvendo só o azul. Então, basicamente, se eu tenho um objeto azul, isso significa o quê? Que ele é um material que está me... Por que eu estou vendo ele azul? Porque ele devolve o azul e as outras cores ele absorve. Por exemplo, isso aqui é vermelho. O que significa? Quando chegar a luz branca, esse é um material que vai devolver o vermelho e absorve o resto. Então, um material de uma certa cor é só um material que devolve essa cor e absorve as outras. Se o material é branco, quer dizer que ele está devolvendo tudo que chega nele. Então, chegou a 7 cores, ele devolve as 7, eu vejo ele branco. E se é preto, quer dizer que ele não devolve nada. Mas agora vamos imaginar o seguinte, vamos dizer que eu tenho essa mesma situação aqui, quero ver eu reproduzir o desenho agora. Vamos dizer que eu tenho essa mesma situação, tenho o pato aqui, blá blá blá, blá 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 blá, ficou meio deformado, mas enfim. E ao invés de mandar a luz branca agora, eu vou, por exemplo, mandar uma luz vermelha. Essa luz é 100% vermelha. A gente chama isso de uma luz monocromática, só quer dizer que ela é uma cor pura. O que está acontecendo? Por exemplo, esse pedaço aqui que antes era azul. O azul, ele devolve o azul, absorve o resto. Está chegando o vermelho. Tem azul para ele devolver? Não, só tem vermelho, então ele não vai devolver nada. O vermelho ele absorve. Então como é que eu vou ver esse pedaço que antes era azul? Eu vou ver preto, ele não está devolvendo nada agora. Esse pedaço que é vermelho, o que significa dizer que ele é vermelho? Que ele devolve o vermelho. Está chegando o vermelho para ele devolver? Sim, então ele vai devolver o vermelho, vai continuar vermelho. Por exemplo, aqui o pescoço e a parte da cabeça que era branco. O que significa ser branco? Quer dizer que ele devolve tudo. Está chegando o vermelho, ele devolve tudo que tem para devolver. Vai devolver o vermelho, então toda essa parte vai ficar vermelha. O olho também, né? E o bico dele era amarelo. Isso quer dizer o quê? Que ele é um material que devolve o amarelo. Está chegando amarelo para ele devolver? Não. Então ele não vai devolver nada, vai ficar preto. Então esse desenho, no fim, ficaria iluminado por uma luz vermelha, ficaria assim. A lógica da coisa é mais ou menos essa. Além desse fenômeno das cores, uma outra coisa associada bastante à luz é o fenômeno da refração da luz. Como a gente estava comentando, existe a reflexão, que é, por exemplo, se eu tiver um espelho aqui, esses risquinhos só querem dizer a parte de trás do espelho. Está chegando aqui a luz.
Quando ela chega, quando ela bate no espelho, o que é que acontece? Tem uma regrinha bem simples para saber o que acontece, que é o seguinte, ó. Aonde a luz bate, a gente desenha uma linha aqui, ó, formando 90 graus com o espelho. A gente chama isso de normal. Essa luz bateu, estava com um certo ângulo. O ângulo que a luz sai depois de bater no espelho é o mesmo que ela entrou. Então, por exemplo, se aqui era 20 graus, esse ângulo aqui também vai ser 20. Isso aqui é a reflexão. É a luz batendo e voltando. Mas uma outra coisa que pode acontecer é a refração, que é, por exemplo, ao invés da luz bater e voltar, a luz entrar no segundo meio. Por exemplo, se isso aqui é ar, isso aqui é vidro. Tá vindo aqui a luz. Quando a luz troca de meio, lembra, mexeu no meio, mexe na velocidade. Normalmente mais denso o meio é mais difícil para a luz se mexer, então no vidro a luz estaria mais devagar do que no ar. Mas uma outra coisa que acontece com a luz é que ela é acompanhada de um certo desvio. Como é que a gente vai saber como que esse raio de luz dobra? Olha só, aonde ele bate a gente faz a mesma regrinha, desenha uma linha formando 90 graus com a superfície. Daí a regra é bem simples. Sempre que a luz encontra uma coisa mais dura, ela fecha as pernas. Então, por exemplo, do ar para o vidro é mais duro, mais denso que o ar, ao invés de continuar em linha reta, ela vai fechar as pernas, se aproximar do normal. A luz dobraria assim para dentro. Se eu tenho, por exemplo, a luz vindo aqui, aqui eu tenho, agora eu vou fazer o contrário. Aqui é vidro, aqui é o ar. Então, por exemplo, onde a luz bate, a gente desenha uma linha aqui formando 90 graus com a superfície, que é a normal. Para onde que ela vai dobrar? Agora ela está indo para o mais mole. Se para o mais duro ela fecha as pernas, quando ela encontra o mais mole, ela abre as pernas. Então, ao invés de continuar em linha reta, ó, vidro para o ar, encontrou o mais mole, ele vai abrir as pernas, se afastar do normal. Então é assim que a gente vê o que acontece com a luz. Só uma observação, tá? Se a luz estiver vindo retinho aqui, ó, se tu for desenhar normal aqui, vai ficar bem por cima do raio de luz, né? Então, tanto faz qualquer ar, qualquer vidro, ela continua em linha reta, tá? Se o raio é paralelo à normal, alinhado com a normal, não tem desvio, tá? A ideia é mais ou menos essa. Então, olha só, vamos voltar para a nossa questão ali, para fazer um exemplo. Ele diz o seguinte: alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições, realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz... Olha só, o que está acontecendo aqui? Vamos tentar entender isso. Quando a gente tem aqui um laguinho... E aqui dentro eu tenho um peixe. Olha só, o que está acontecendo? Está, por exemplo, chegando luz do sol. O peixe não é uma lâmpada, ele não emite luz, tá? Existe o que a gente chama de fonte primária, que é o que emite luz. Por exemplo, uma lâmpada acesa ou uma estrela é uma fonte secundária, que é, por exemplo, essa mesa aqui, ó, não está emitindo essa luz está vindo de lâmpadas aqui em volta, batendo no papel e voltando. Isso é uma fonte secundária. A luz está chegando, então está chegando a luz do sol, está batendo no peixe. O que acontece com essa luz que sai do peixe depois de bater nele? Olha só, tu teria que desenhar infinitos raios de luz, desenhando dois tu já vai entender o que está acontecendo. Imagina um raio de luz que está saindo do peixe. Quando ele chega aqui, ó, da água e ele vai entrar no ar, ó, da água para o ar, o que acontece? Ele não continua em linha reta. O ar mais mole que a água, né? O que acontece? Ao invés de continuar em linha reta, ele abre as pernas, então esse raio se afasta da normal. Vamos desenhar outro aqui, tá? Esse aqui, o que ele ia fazer? Ele não continua em linha reta, ele abre as pernas, se afasta do normal. Se eu tiver alguém olhando aqui, por exemplo, o índio, olhando esses raios de luz por aqui, o que ele ia ver? Esse raio de luz tem a impressão que está vindo daqui, né? Esse raio de luz tem a impressão que está vindo daqui. Ao invés de ver que eles vêm desses lugares, tem a impressão que eles vêm desse lugar aqui. Então, quando eu olho alguma coisa por cima da água, por causa desse fenômeno da refração e do desvio dos raios de luz ao trocarem de meio, eu tenho a impressão que eles vêm daqui, ó. Eu tenho a impressão que o peixe está mais para cima do que ele deveria estar. É por isso que quando eu entro numa piscina, eu olho para os meus pés, por exemplo, eu vejo os meus pés... Parece que eu sou, sei lá, que eu tenho as pernas mais curtas, né? O que isso acontece? Quando tu olha alguma coisa por cima da água, tu vê esse objeto, ó, mais perto da superfície. Por isso, tenta juntar alguma coisa embaixo da água, normalmente tu erra, porque tu não está vendo esse objeto, tu não tem a impressão que os raios de luz vêm de onde ele realmente está. Então, voltando ali para as alternativas, o que está acontecendo?
Os raios de luz, alternativa A, os raios de luz refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. Olha só, os raios de luz só sofrem desvio na troca do meio. Dentro da água é linha reta, dentro do ar é linha reta. Claro, muda o ângulo conforme ele vai da água para o ar, mas dentro do meio é linha reta, tá? Letra B. Os raios de luz emitidos pelos olhos do índio desviam... Gente, o índio não é o ciclope do X-Men, tá? Ele não está emitindo raio de luz com o olho. Quem está emitindo a luz é o sol ou alguma lâmpada, pelo amor de Deus. Então a letra B não faz sentido. Letra C. Os raios de luz espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água. Gente, um raio de luz que é refletido pelo peixe ia fazer isso aqui, ia ficar dentro da água. Alguém de fora não ia ver. Não é uma reflexão que me interessa aqui. Letra D. Os raios de luz emitidos pelos olhos do índio. De novo, gente, o índio não é o ciclope, não tem raio de luz saindo do olho dele que ele está emitindo, tá? E a letra E diz justamente o quê? Que os raios de luz refletidos pelo peixe, realmente, teria algum raio de luz chegando aqui, feito pelo sol para uma lâmpada, bate no peixe, e ao sair da água aí para o olho do índio, eles sofrem um desvio, desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Isso faz com que o peixe não esteja onde ele parece que está, por isso que quando tu vai caçar o peixe com a lança, tu tem que mirar em uma posição um pouco diferente. Tá? Então essa é a ideia dessa questão, letra E. E para encerrar a nossa série de revisões aqui, vamos dar uma revisada na parte de termologia, tá? A parte de termologia que eu acho mais relevante para o Enem seria dentro da parte de calorimetria, que estuda basicamente o que acontece conforme um corpo ganha ou perde calor. Basicamente, gente, se eu tenho uma coisa... Imagina que eu tenho um copinho com água e eu estou dando calor para essa água. Por exemplo, eu coloquei essa água dentro do forno. O que pode acontecer? Bom, primeiro essa água vai ficar cada vez mais quente. Então, uma opção quando o corpo recebe calor é ele mudar de temperatura. Só que chega uma hora que essa água começa a ferver, né? Então, ao invés de estar mudando de temperatura, o que está acontecendo? Ela está passando de líquido para gás. Ela não está mudando de temperatura, ela está mudando de estado físico, tá, gente? Então, são essas as opções quando um corpo recebe calor. Ou ele varia a temperatura, ou ele varia o estado físico. E, na verdade, se tu for medir, gente, com um termômetro, enquanto a água está fervendo, ela não... Por exemplo, a água a nível do mar, ela vai esquentando até chegar em 100 graus, né? Quando ela chega em 100, ela começa a borbulhar, começa a passar de líquido para vapor, que é o que a gente chama de mudar o estado físico. Enquanto ela está mudando de estado físico, a temperatura não muda, tá? Isso aqui é sem variação da temperatura. Então, para uma substância pura, é isso ou isso. Ou ela está mudando de temperatura, ou está mudando de estado físico. Não acontece os dois ao mesmo tempo, tá? Vamos tentar entender isso pensando no seguinte. Imagina que eu peguei um cubo de gelo da minha geladeira, do meu freezer, ele estava a menos 10 graus, e eu coloquei esse cubo de gelo num forno. O que vai acontecer? Bom, ele começou aqui, daí eu quero fazer um gráfico da temperatura dele conforme o tempo passa. O que está acontecendo? Esse gelo é uma coisa que está no estado sólido e ele começou a menos 10 graus. Ele está dentro do forno, o gelo começa a derreter. Gente, os lugares onde as temperaturas onde tu varia de estado físico são temperaturas bem específicas, que dependem do material e da pressão atmosférica, tá? Para o gelo, para a água, ao nível do mar, ele derrete a 0 graus. Então ele não vai começar a derreter do nada. Se ele está a menos 10, tu coloca dentro do forno, o que ele vai fazer? Bom, ele vai esquentando. Quando ele chegar em 0 graus... Daí sim, o que acontece? O gelo a 0 graus continua recebendo calor, ele não vai estar mais mudando de temperatura, ele vai começar a derreter. E como eu comentei, enquanto ele derrete, a temperatura não muda. Ele vai ficar um tempo derretendo. E ele continua em 0 enquanto ele derrete. Então aqui eu comecei com uma coisa no estado sólido, agora eu teria o gelo numa poça de água. Eu tenho tanto sólido quanto líquido, tá? Eu não estou falando que ele é sólido e líquido ao mesmo tempo, eu estou falando que eu tenho o gelo e a pocinha de água em volta. Eu tenho o gelo derretendo. Quando todo esse gelo virar água líquida, agora sim, eu tenho uma poça d'água dentro do forno ainda. Essa poça d'água dentro do forno ela vai esquentando. Então, por exemplo, essa água vai esquentando, 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 só que, de novo, essa água não esquenta para sempre, né? Quando ela chega em 100 graus Celsius, essa água começa a ferver. E enquanto ela fica fervendo e virando vapor, ela continua assim. Ela não vai usar a energia para mudar de temperatura, ela vai usar a energia para empurrar as moléculas para longe. Essas moléculas usam energia para se soltar. Então a temperatura fica constante enquanto essa água ferve. Quando ela terminar de ferver, daí esse vapor de água que sobrou pode voltar a esquentar. Então notem que eu comecei com uma coisa no estado sólido, enquanto ele derretia eu tinha o sólido e o líquido. Depois que todo ele derreteu, enquanto eu tinha só o líquido, daí esse líquido pode esquentar. Só que depois, de novo,
o que acontece? O líquido começa a formar vapor. Eu tenho o líquido e o vapor. Quando tu tiver só vapor de novo, que a temperatura volta a subir. Então, sempre que tu tiver um gráfico de temperatura em função do tempo, esses lugares onde a temperatura fica constante é porque ele está fazendo o quê? Mudando de estado físico, tá? Para fins didáticos, principalmente, a gente divide o calor em duas categorias, tá? Quando o calor, a energia que o corpo está recebendo, está sendo usada para mudar a temperatura, a gente chama isso de um calor sensível, né? Quando o calor está sendo usado para mudar o estado físico, a gente chama isso de um calor latente. Tá? Então, a ideia é que o calor sensível, a temperatura é sensível a ele, ele mexe na temperatura. Já esse aqui fica armazenado, fica latente ali dentro, ele mexe no estado físico, ele não mexe na temperatura. Tá? Então, por exemplo, olhando para esse gráfico, nesse pedaço, tu tem que escolher qual deles que é. Como é que tu vai saber? Olha se muda a temperatura ou não. Tá mudando a temperatura? Tá. Então, isso aqui é calor sensível. Aqui, não tá mudando a temperatura? Calor latente. Aqui, tá mudando a temperatura? Calor sensível. Aqui, não tá mudando a temperatura, então tá mudando o estado físico? Calor latente. Depois seria, de novo, sensível. Tá? Tem uma formulinha para cada um deles, tá? O calor sensível, para tu calcular quanto de calor tu precisa, se tu tá falando de calor sensível, tem um macete para lembrar da formulinha, que é a formulinha do Q macete, tá? Bem fácil de lembrar. O que é cada coisa? Q é o calor, é o quanto de energia tu tá colocando, M é a massa, C é o que a gente chama de calor específico. Ele é um valor que depende do material e ele te diz o quão difícil é mudar a temperatura desse material. Se o calor específico é grande, quer dizer que é difícil fazer esse material aumentar de temperatura ou diminuir de temperatura. É difícil mudar a temperatura dele. E isso aqui é a variação da temperatura, né? A mudança da temperatura. Então, calor sensível, que é macete. Esse aqui é aquele que acontece com variação de temperatura, quando muda a temperatura. Já o calor latente é aquele que acontece sem variação de temperatura. É quando muda o estado físico. E ele tem uma formulinha também, é o famoso Q é igual a ml, o Qmol. Tá? O que é isso? Q, de novo, é o calor. L, assim como o calor específico é um valor que depende do material que o exercício vai te dizer, que te diz o quão difícil é mudar a temperatura desse material, o L também é um valor que depende do material e o exercício vai te dizer e te diz o quão difícil é mudar o estado físico desse material. Tá? Isso aqui seria o calor latente da troca do material. E M é a massa. Só tomem cuidado que isso aqui não é necessariamente a massa total. Se eu tenho 2 kg de água, mas 200 gramas evaporaram, a massa que me interessa para o calor latente são os 200 gramas, tá? Não é a massa total que me interessa aqui, é a massa que realmente está mudando de estado, tá? Mas olha só, então vamos fazer isso num exemplo aqui. Exemplo... Aqui. Então, olha só, vamos dizer que a gente tem uma dona de casa que deseja ferver uma certa quantidade de água para lavar a louça. Basicamente, ela tem 100 gramas de água que foram retiradas da geladeira, essas 100 gramas estão a 10 graus. Contudo, depois de colocar água para ferver, ela se distraiu e deixou a água vaporizar totalmente. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Ela tinha uma certa quantidade de água, 100 gramas, na verdade, né? Que estavam a 10 graus Celsius, daí passado um tempo, isso virou, ela deixou tudo isso virar vapor. Daí ele te diz que a dona de casa mora ao nível do mar. Que diferença que isso faz? É que assim, gente, a água congela a 0 e ferve a 100 no nível do mar, né? Em lugares mais altos, tem menos ar em cima dessa panela de água, tem menos coisa... Enfim, basicamente o ar que está aqui em cima atrapalha a saída dessas moléculas de água, né? Se tem menos ar em cima, se está num lugar mais alto, por exemplo, se está aqui embaixo, tem isso de ar em cima de ti. Se está numa montanha, tem isso de ar em cima de ti. Quando tem menos ar em cima da água, é mais fácil para as moléculas de água escaparem, ou seja, ela não vai precisar chegar em 100 para ferver, pode ser uma temperatura menor. Então, essa temperatura de 0 e 100 graus é a nível do mar, tá? Se tu vai para outras altitudes, outros valores de pressão atmosférica, que a gente chama, essa temperatura muda, né? Mas enfim, então, ao nível do mar, a água ferve a 100. Daí ele te dá alguns dados. Ele te diz que o calor específico da água líquida é 1,
E o calor latente de vaporização, o L para passar para vapor é 540. Daí, basicamente, ele quer saber a energia para fazer isso aqui. Então, olha só, sempre que tiver esse tipo de problema, gente, é bem fácil. Faz um esqueminha do que está acontecendo. Tu começou com água a 10 graus, e daí? Tu está fazendo o quê? Tu vai pegar essa água, tu quer levar ela para vapor, completamente em vapor. Então, primeiro, essa água estava a 10. A primeira coisa, eu tenho que esquentar essa água até 100. Esse é o primeiro passo. Depois, que essa água chega em 100, eu ainda tenho que fazer ela virar vapor. Então, isso seria o segundo passo. Esse primeiro passo, o que está acontecendo? Está mudando a temperatura ou o estado físico? A temperatura. Isso aqui é um calor sensível. Nesse segundo passo, está mudando o estado físico. Isso aqui é um calor latente. O que a gente vai saber? O que a gente precisa fazer para achar o calor que tu precisa, a energia que tu precisa para fazer isso? Achar a energia que tu precisa nesse pedaço, achar a energia que tu precisa nesse e somar. A energia que tu gasta na etapa 1 é um calor sensível. Então, Q macete. Só substituir. A massa de água, ele te disse que é 100, o calor específico, ele te disse que é 1, e a variação da temperatura, de 10 para 100, a variação foi 90. Então, vezes 90, a gente vai ter aqui 9.000 calorias. A segunda etapa seria um calor latente, formulinha Q mole. Ele te diz que a água vaporiza totalmente, ou seja, todas as 100 gramas viraram vapor. Então, a massa que troca de estado é 100 e o L, o exercício te disse, 540. Isso fica 54 com 3 zeros, 54.000 calorias. O calor total que tu precisa nesse processo, então, seria o quê? O calor da primeira etapa mais o calor da segunda. 9.000 mais 54.000 vão ser 63.000 calorias. Seria essa a resposta do exercício. Então tá, gente. Isso encerra aqui, então, os tópicos que a gente escolheu para revisar, tá? Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Sábado tem mais, às 9 horas também, sábado vai ter aula de revisão de matemática daí. E muito obrigado pela atenção, até a próxima. Só um segundo que eu vou passar para o Miguel aqui, que dar um recado final. Só, ai meu Deus. Aqui. Ah, fechou? Fechou. Não cai. E aí, pessoal, então, muito obrigado, Felipe. O Felipe nem sabe quantas pessoas estavam assistindo ele dar aula, mas nós chegamos a passar de 1.000 pessoas assistindo simultaneamente. E olhando aqui mais a fundo na análise entre as pessoas que entram, as pessoas que saem, já foram 3.600 pessoas assistindo essa aula. Gente, muito obrigado mesmo. Como vocês sabem, o Me Salva é feito de estudante para estudante. Nós somos um pouquinho só na frente, né, dos estudos do que vocês. Esperamos ver todo mundo na faculdade. E agora sabe, né? Tudo que vocês precisarem, matemática, física, biologia, entra lá no mesalva.com e tira tuas dúvidas. Nesse sábado eu vou pegar agora uma aula parecida com a do Felipe, vamos ver se eu consigo fazer uma aula tão boa quanto essa, tão objetiva, tá? De matemática, abordando a parte principal. Muito importante, né, gente? 1/4 das questões do Enem são da prova de matemática. Então, assim, para ficar por dentro das nossas atualizações, entra aí no Facebook, deixa a tua curtida lá na nossa página no facebook.com/mesalva. E acabou a apresentação, né? É isso aí, então. Gente, muito obrigado. O Felipe também está aqui mandando muito obrigado para vocês. Nos vemos no sábado. Chamem todo mundo, compartilhem a la louca esses cartazes que a gente está largando e vamos fazer aí a maior aula de matemática para o Enem que o mundo já viu. Certo, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado e nos vemos no sábado. Até logo. Tchau!